Você sabe o que são sulcos, vossorocas e ravinas? E quais são as diferenças entre cada um deles? Este tema é extremamente simples, porém também é extremamente importante, principalmente para você que pensa em vestibular. Isso cai muito. Então se você quer entender isso, bora lá comigo. E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Paulo, professor de Geografia, e sejam todos muito bem-vindos aqui à Geo Ilustrada. O nosso tema de hoje é muito simples, como eu disse no início, também é muito importante e cai muito no Enem. Porém, mesmo sendo simples, ele requer muita atenção, então eu peço que você fique comigo até o final, que eu garanto que você vai entender. Então bora lá! Bom, antes de mais nada, não tem como nós falarmos de sulcos, ravinas e vossorocas sem antes definirmos o que é erosão, pois esses três nada mais são do que consequências do processo de erosão. A erosão nada mais é do que o processo de desgaste da superfície do terreno desencadeado pelo escoamento superficial das águas. Imagine só, ao longo dos anos, um terreno já sem a sua cobertura vegetal vai recebendo grande quantidade de águas pluviais, que são águas decorrentes da chuva. Como esse terreno não possui cobertura vegetal, essa água escoa superficialmente, levando consigo a parte superficial daquele terreno. Ao longo do tempo, esse processo se intensifica cada vez mais, gerando assim os sulcos, as ravinas e as vossorocas. Então vamos lá entender cada uma delas agora. Lembrando que eu fiz aqui uma explicação bem breve do processo de erosão, pois já tem vídeo aqui no canal explicando isso certinho, então assista lá se você quer saber um pouco mais sobre esse processo, tá? Tô deixando aqui no card e também na descrição do vídeo. Vamos começar falando dos sulcos. Bom, eles são provocados pelo escoamento superficial das águas, como eu já mencionei, através de um processo constante onde a água percorre insistentemente pelo mesmo caminho, passando a desgastar aquela parte do solo. Isso vai gerando pequenas fissuras no solo, e essas fissuras são chamadas de sulcos. Há basicamente uma concordância de que os sulcos têm profundidades entre 5 a 50 centímetros, então podemos dizer que os sulcos são a consequência mais leve do processo de erosão. Agora imaginem que esses sulcos não recebam nenhum tipo de medida de contenção e continuem a aumentar. Nesse caso teremos as ravinas. Bom, as ravinas envolvem movimento de massa e deslizamentos que aumentam o tamanho da feição erosiva, mas as ravinas têm algumas características, vamos falar um pouco delas. Elas têm um formato em V, normalmente em formas alongadas, mais compridas do que largas e com profundidades variáveis. Porém, a profundidade mínima de uma ravina varia de 30 a 50 centímetros mais ou menos. Eu digo mais ou menos porque alguns autores dizem que é 30, outros dizem que é 50. Mas o consenso é que a profundidade varia de 30 a 50 centímetros mais ou menos. Outra característica importantíssima das ravinas é que elas não atingem um lençol freático. Então não se esqueçam disso, uma ravina jamais atinge o lençol freático. Agora imaginem que o processo de erosão continue nesse terreno e essa área vá sofrendo cada vez mais e mais desgaste. Neste caso teremos as vossorocas. Então podemos dizer que uma vossoroca é simplesmente uma ravina grandona? Bom, sim e não, porque as vossorocas têm algumas características específicas, e é justamente disso que nós vamos falar agora. Mas antes disso, pessoal, se você estiver gostando do vídeo, se você curte esse tipo de conteúdo, se este canal de alguma forma estiver te ajudando, deixe o seu like aí, se inscreva no canal, tá? Nos siga nas nossas redes sociais, com certeza você vai curtir. Então desde já agradeço e bora lá pro finalzinho do vídeo. Então, como eu já disse, a vossoroca acontece a partir da intensificação do processo de ravinamento. Porém, você não deve pensar que a vossoroca é apenas uma ravina grandona, pois existem algumas características que também são específicas da vossoroca. A principal delas é quando a erosão intensifica-se tanto a ponto de atingir o lençol freático, que são as águas subterrâneas. Então nesse caso o estrago é muito grande naquela área, pois a erosão passa a acontecer por cima, através das águas pluviais, e também por baixo, através da água do lençol freático. Por consequência, esse é o tipo mais grave de erosão, de difícil contenção. Por conta disso, é essencial não permitir que a erosão chegue nesse ponto aqui, porque se chegar, a contenção é extremamente difícil. Porém, é possível, mas isso é tema para um próximo vídeo. Agradeço muito para você que ficou até aqui, espero realmente que você tenha gostado do vídeo e principalmente que você tenha aprendido. Todos os vídeos aqui do canal são fruto de muito tempo de estudo e, como sempre, eu estou deixando aqui embaixo todas as referências bibliográficas que eu utilizei, caso você queira saber um pouco mais sobre isso. Então, novamente, peça um like aí, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E até a próxima, falou, valeu!